A notícia que abalou a base do Fluminense chegou como um verdadeiro choque, e não há como ignorar a dor que tomou conta de todos os corações tricolores. Xerém, lar da nossa base, se vestiu de luto após a perda de jovens atletas que prometiam um futuro brilhante. A tragédia, que foi um verdadeiro divisor de águas, trouxe à tona a fragilidade da vida e como ela pode mudar em um piscar de olhos. Este não é apenas um momento de tristeza, mas uma chamada à união da família tricolor. A repercussão começou quase que instantaneamente entre os torcedores. Redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio, homenagens e palavras de conforto. O sentimento de perda é palpável, e mesmo aqueles que não conheciam pessoalmente os jovens atletas sentem como se um pedaço do coração do Fluminense tivesse sido arrancado. É impossível olhar para o futuro sem lembrar do que foi perdido, mas é fundamental honrar a memória desses jovens que tanto sonhavam em defender as cores do nosso clube. A tragédia nos lembra que, além de jogadores, esses meninos eram sonhos em formação, eram a esperança da torcida. Cada um deles tinha sua história, sua trajetória e seus objetivos. Alguns sonhavam em se tornar ídolos, outros apenas queriam fazer parte de algo maior, de uma estrutura que sempre foi sinônimo de garra e superação. O impacto emocional é avassalador e não se limita apenas aos que estavam diretamente envolvidos. Torcedores de diferentes idades, famílias tricolores que frequentam as arquibancadas, todos sentem a dor dessa perda. O luto em Xerém nos faz refletir sobre a importância da base em um clube de futebol. É nela que se formam os grandes atletas, e é a partir da base que o Fluminense sempre teve um diferencial em relação a outros clubes. Os ídolos que hoje são aplaudidos na arquibancada, muitos deles, saíram de Xerém. Portanto, essa perda não é apenas uma tragédia isolada, é uma mancha na história do Fluminense, um lembrete de que devemos valorizar cada momento, cada treino e cada jogador que sonha em vestir a camisa tricolor. Reuniões emergenciais começaram a acontecer na Laranjeiras. Comissões técnicas, diretores e até mesmo jogadores se reuniram para discutir como lidar com a situação. O clima é de tensão e melancolia. O que fazer? Como seguir em frente após uma tragédia dessa magnitude? As respostas não são fáceis, e a preocupação é palpável em cada conversa. O futuro da base e suas promessas agora estão em um cenário de incertezas. Como o clube vai lidar com as emoções que estão afloradas? Como vai tirar força de onde parece não haver? Neste cenário, a responsabilidade de honrar a memória dos jovens atletas recai sobre todos. Jogadores mais velhos, que já passaram por situações difíceis, devem se unir para dar apoio aos mais jovens, para mostrar que, mesmo em meio à dor, é possível encontrar forças para lutar. A equipe técnica também tem um papel crucial. É preciso que eles conduzam esse processo de luto e transformação, mostrando que a experiência pode ser a chave para a superação. A torcida, por sua vez, vai fazer o que sempre fez: apoiar. A história do Fluminense é repleta de superações, e este é mais um momento em que o clube deve se unir em torno de um objetivo maior. O luto é profundo, mas a esperança deve continuar viva. E é essa esperança que queremos acender nas arquibancadas, que queremos ver refletida nos olhos de cada torcedor. O Fluminense é mais do que um clube, é uma família, e como família, devemos estar juntos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. Enquanto a torcida se prepara para prestar suas últimas homenagens, a pergunta que fica é: como o Fluminense pode transformar essa dor em força? Como a base pode se reerguer e continuar a formar campeões? Essas são questões que precisamos discutir e refletir, pois, no final das contas, a história do Fluminense está longe de terminar. É hora de agirmos juntos, com amor e solidariedade, para honrar a memória dos que se foram e garantir que seus sonhos nunca sejam esquecidos. Agora, vamos explorar o impacto que essa tragédia terá no campo tático e emocional do Fluminense. A perda de jovens talentos não é apenas uma questão de dor, ela mexe com toda a estrutura do clube. A formação e o desenvolvimento de jogadores em Xerém são fundamentais para o futuro do Fluminense. E, com essa tragédia, surge uma interrogação: como isso afetará a formação de novos talentos e a unidade do elenco? Os jovens atletas que estavam na base não eram apenas promessas, eles eram parte de um projeto maior, de um sonho que sempre esteve presente em Xerém.
O luto afetará a maneira como os jogadores veem suas carreiras e o próprio clube. O clima nas dependências da base certamente será diferente. O foco, que antes era no desenvolvimento e progresso, agora pode ser substituído por um sentimento de insegurança. A dor pode se transformar em incerteza, o que pode impactar diretamente o desempenho em campo. É difícil imaginar a pressão que os jovens jogadores sentirão ao entrar em campo após uma perda tão significativa. A união do grupo se torna essencial nesse momento. Os jogadores mais velhos, aqueles que já passaram por dificuldades e superações, têm um papel crucial em guiar os mais novos, ajudando a canalizar a dor em força. O que se espera é que, em vez de se deixarem levar pela tristeza, eles encontrem uma motivação extra para dar o seu melhor em campo, honrando a memória dos que partiram. Visualizando um cenário de jogo, imagina-se como seria o próximo confronto do Fluminense. A torcida, que sempre esteve presente, vai comparecer em massa, e aquela atmosfera vibrante poderá se tornar um tributo aos jovens que se foram. A expectativa é que os jogadores entrem em campo com a garra e a determinação que a nossa torcida sempre exige, mas também com uma nova perspectiva. A luta em campo pode ser um reflexo da busca por superação, uma forma de honrar aqueles que, mesmo em sua breve passagem, deixaram uma marca indelével na história do clube. A equipe técnica terá que repensar suas estratégias. Com a perda de talentos, é possível que haja uma mudança na forma de jogar ou até na escalação dos atletas. Jogadores que antes estavam em segundo plano podem receber a oportunidade de brilhar. Essa é uma chance não apenas para eles, mas também para o clube mostrar que, apesar da dor, a vida continua e a luta pelo título deve permanecer viva. A forma como a equipe se adapta a essa nova realidade pode ser crucial não apenas para o desempenho em campo, mas também para a saúde emocional dos jogadores. Entretanto, não podemos esquecer o papel fundamental da torcida nesse momento. O apoio da arquibancada será ainda mais essencial. Vivendo um luto coletivo, a torcida deve se unir para transmitir força aos jogadores e aos jovens que estão em Xerém. Os cantos que ecoam no Maracanã podem se transformar em mensagens de esperança. Os torcedores têm o poder de transformar a dor em energia positiva, criando um ambiente que não só acolhe, mas também inspira os atletas a darem o seu melhor. Nesse contexto, a pergunta que surge é: o que a torcida pode fazer para ajudar a base a se reerguer? Como o amor e a paixão pela camisa tricolor podem se traduzir em força para os jovens? É preciso que todos estejamos juntos, criando momentos de celebração e união, mesmo em meio ao luto. Cada gol, cada vitória, será um tributo à memória dos que se foram e um passo em direção a um futuro que, apesar das dificuldades, ainda pode ser brilhante. A tragédia nos lembra que, em um clube de futebol, todos são parte de uma grande família. E, como qualquer família, devemos estar juntos para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. O Fluminense sempre foi conhecido por sua capacidade de superação, e agora é hora de mostrar mais uma vez que somos mais fortes juntos. No terceiro capítulo, vamos nos aprofundar na reação da torcida e nas homenagens que estão sendo feitas aos jovens que partiram. A dor coletiva é um sentimento que une a família tricolor, e é nesse momento que podemos ver a força da nossa torcida. As manifestações de apoio nas redes sociais foram massivas, e a hashtag Luto em Xerém rapidamente se tornou um símbolo de solidariedade e amor ao clube. Os torcedores, em sua maioria, se uniram para expressar sua tristeza, suas lembranças e seus sentimentos. Vídeos, fotos e mensagens emocionantes foram compartilhados, mostrando que a perda dos jovens atletas não é apenas uma dor individual, mas uma dor que ressoa em cada coração tricolor. Momentos de silêncio foram organizados nas arquibancadas, e muitos torcedores levaram faixas e camisas personalizadas como uma forma de homenagear os que se foram. A emoção foi palpável durante os jogos, onde a atmosfera era de respeito e reverência. Os torcedores se uniram em um canto que ecoou pelo Maracanã, transformando o estádio em um verdadeiro templo de homenagem. Esses momentos são fundamentais para que todos possam sentir que, apesar da dor, a memória dos jovens brilhará eternamente nas cores do Fluminense. É importante destacar como a torcida também tem um papel fundamental em processar a dor. O apoio mútuo e a solidariedade que se manifestam nas arquibancadas são essenciais para superar essa tragédia. Muitas vezes,
Um simples abraço ou uma palavra de conforto de um colega torcedor pode fazer toda a diferença. Naquele momento em que todos estavam reunidos, era como se a energia fluir para cima, conectando cada um com os outros e com o espírito do Fluminense. Neste contexto, muitas páginas e perfis em redes sociais foram criados para prestar homenagens. Torcedores começaram a compartilhar histórias e recordações dos jovens atletas, transformando a tristeza em celebração de vida. Cada publicação era uma forma de lembrar que, mesmo que a vida tenha sido curta, os sonhos e as aspirações dos meninos não foram em vão. O amor pelo Fluminense se manifestou de várias formas, e a torcida mostrou que está disposta a abraçar essa dor e transformá-la em força. Além disso, o clube também se mobilizou para criar um dia de homenagem. Uma partida será marcada para que todos possam comparecer e prestar suas últimas homenagens. Esse evento será mais do que um jogo, será um tributo à vida dos jovens talentos. Espera-se que torcedores de todas as partes do Brasil venham para se juntar a essa celebração, mostrando que o Fluminense é, acima de tudo, uma grande família que se apoia em momentos de dor. A pergunta que fica é: como a torcida pode continuar a honrar a memória desses jovens atletas? Quais iniciativas podem ser tomadas para garantir que suas histórias não sejam esquecidas? É fundamental que, mesmo após a dor mais aguda, continuemos a lembrar e a celebrar a vida deles. Essa será uma maneira de garantir que eles sempre façam parte da história tricolor, não apenas como jogadores, mas como símbolos de luta, superação e amor ao Fluminense. E, enquanto a torcida se prepara para essa homenagem, a expectativa é de que todos se unam em um só coro, em uma só voz, demonstrando que o Fluminense sempre será mais forte quando estiver unido. É assim que devemos seguir em frente, juntos, com amor e esperança, homenageando aqueles que, apesar de terem partido, deixarão uma marca eterna no coração da nossa família tricolor. Concluímos nossa reflexão sobre essa tragédia que abalou o Fluminense, mas não sem antes ponderar sobre o legado deixado por aqueles que partiram. A dor é profunda, mas a lembrança dos jovens atletas nos convida a olhar para o futuro. É uma oportunidade de refletir sobre o que significa ser parte dessa grande família tricolor e como podemos continuar a construir algo positivo a partir dessa tragédia. A base tricolor sempre foi uma fonte de esperança e um celeiro de talentos. Os jovens que se foram não eram apenas jogadores, eles representavam o sonho de muitos, fazer história com a camisa do Fluminense. E, mesmo em meio a essa dor, a torcida pode e deve encontrar maneiras de continuar esse legado. Cada um de nós carrega uma parte dessa história, e a nossa responsabilidade é mantê-la viva. O legado de quem se foi deve ser transformado em força. A história do Fluminense é repleta de superações, e este momento não deve ser diferente. Os jovens que estão em Xerém devem ser incentivados a seguir em frente, a sonhar e acreditar que, apesar das dificuldades, é possível alcançar os objetivos traçados. O clube deve reforçar sua missão de continuar a investir em sua base, garantindo que novos talentos tenham a oportunidade de brilhar. O futuro é incerto, mas a esperança deve ser o guia. O Fluminense sempre foi conhecido por sua capacidade de se reinventar e superar adversidades. A dor que sentimos agora pode ser um combustível para a transformação. As lições aprendidas nesse período de luto devem ser incorporadas na filosofia do clube, para que possamos sair mais fortes e unidos. E, por fim, que legado levará o Fluminense adiante? Como a memória dos jovens atletas pode inspirar uma nova geração a lutar e a se tornar os próximos ídolos da torcida? Essas são perguntas que devem acompanhar cada passo que o clube der daqui em diante. A resposta não está apenas nas palavras, mas nas ações que seguiremos tomando juntos. Precisamos manter viva a chama da esperança, e isso começa com cada um de nós. O Fluminense é mais do que um clube, é uma paixão, uma história que se entrelaça com a vida de milhares de torcedores. Acreditar no futuro é uma forma de homenagear aqueles que se foram, garantindo que seu sonho nunca seja esquecido. Vamos juntos, tricolores, honrar a memória dos que partiram e seguir acreditando que tempos melhores virão. Afinal, o Fluminense é feito de superação, amor e, acima de tudo, de uma torcida que não desiste nunca. É hora de nos unirmos, de nos fortalecermos e de seguirmos em frente, transformando a dor em força. O legado tricolor continuará a viver em nossos corações e em cada jogo que se aproxima.